Salve, Nico. Cadê ele? Ah, ele está ali em Tá cima. lá em Deixa eu entrar cima, pô. lá. Sai Um daqui, mano. abraço. Tô sem voz, caralho. Alô? Alô, E aí, Cacavel, tudo bem? salve Minerva, tudo bem e você? Deixa só eu ver como tá a sua voz aqui para a live. Como tá, guys? A voz dele tá de boa? Você consegue ir falando aí para fazermos o teste? Claro. Primeiramente, obrigado pelo espaço aí. Tava trocando uma ideia com a galera do chat aqui enquanto você estava falando, e eu acho que é sempre interessante esse bate-papo, sempre interessante aproximar de vocês e da torcida, porque assim, vocês têm uma visão da qual a gente concorda com muita coisa, mas tem muitas coisas que vocês não sabem do dia a dia, Perfeito. das partes internas, e eu acho que é legal trazer isso para a torcida também. Perfeito, perfeito. Você consegue aumentar um pouquinho mais o seu mic aí, Cacavel, antes de começarmos? Eu aumentei bastante aqui. Fala alguma coisinha só para testarmos mais uma vez. Oi, teste 1, 2, 3. E aí, chat, acho que agora está perfeito, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá então, Cacavel. Você quer que eu comece e daí você vai desenvolvendo ou você começa? Fique à vontade. Eu vim pro bate-papo com o Minerva. Como é que é mesmo o nome do programa? É o Gaycast. Ah, tá certo. Manda ver. Então, Cacavel, eu acho que a última coisa que eu comentei sobre a Los Grandes, pegando aí o ano de 2023 e agora com todos os furos do Showtime em 2024, eu acho que assim, o ano de 2023 para vocês da Los Grandes foi um ano de erros, mas principalmente aprendizados, né? Eu acho que vocês conseguiram aprender e absorver bastante com o ano de 2023 de N maneiras possíveis, tá ligado? Seja em torno de jogador, seja em torno de comissão técnica. E agora, em 2024, fica muito difícil acreditar que vocês devam vir com uma line para ganhar ou disputar título. E sim para encontrar jogadores que sejam a base da Los Grandes dentro do CBLOL, tá ligado? Como, por exemplo, o Envy, né, que tá sendo cotado aí para Los pelo Showtana. Eu não lembro exatamente a line, acho que a line é o Super Kleber no top, né, o Seize, um mid laner brasileiro que foi o Envy agora, o último, o Celo e o Keb. Então vocês estão ali numa line que seja para identificar a base de todos vocês, com possibilidade aí do Envy, do Celo ser a base, ou do Envy e do Super Kleber ser a base, né, de dois brasileiros, enquanto eles absorvem ali dos dois estrangeiros. Essa é a forma que eu vejo vocês, resumidamente aí em 2023 e agora vindo para o ano de 2024. Eu acho que sim, é uma visão boa. Falando de 2023, eu acho que muita gente assistiu o MD3, onde eu estive lá, e quando a gente montou o time, eu falei, dificilmente qualquer time do Brasil conseguiria ganhar da Loud ou da PEN no ano passado. A gente tinha essa consciência até quando a gente montou o projeto. A Nesse gente ano, né, trabalha no caso, 23. 2023. Tá, tá. A gente trabalharia pesado para conseguir isso. Acho que a gente fez boas contratações, tanto Hirit quanto Lava. Conseguir trazer o Netune e o Zay ali era uma aposta muito grande que a gente tinha, apesar do cenário inteiro não acreditar. A gente acreditava que tinha muita sinergia com o que a gente estava montando, né? Uhum. E acho que a gente foi bem, acho que a gente passou muito perto de estar na final ali, a gente perdeu um jogo para a PEN de 3-2. E aí, onde você fala de erros, que certamente se a montagem do time do segundo split, eu acredito muito assim, estava claro que dificilmente alguém ganharia da Loud. E a gente tinha que fazer uma tentativa. E eu dei o espaço ali naquele momento para um coach, e acho que as mudanças faziam sentido. Infelizmente, internamente, o projeto não deu certo, tivemos vários problemas internos, o Trick pediu para ir embora, nos deixou no meio do projeto. Eu acho que um projeto não fica pronto em uma semana. Acho que precisaria de um trabalho ali para chegar no ponto necessário para chegar nos playoffs e disputar ali de igual para igual com os times que eram candidatos. Uhum. Mas fica claro aprendizados, como você disse. E agora para 2024 a gente não mudou muito isso, né? Eu vi você falando na live aí um pouco mais cedo sobre as organizações vêm com budget muito mais barato e não sei o quê. Eu até me deu o trabalho aqui de fazer esse levantamento à risca. Esse é um Aham. ano que a gente vem com um budget em salários 25% menores do que do ano passado, mas o budget do projeto, de uma maneira geral, ele está só 10% mais barato do que o projeto do ano passado. Então, assim, não é tanto uma mudança de budget, é uma mudança mesmo de filosofia pela realidade do cenário, né?
Quando a gente entrou em 2023, eu queria muito ter 2 coreanos experientes no time para ajudar o Ranger, porque o Ranger era um cara que tinha contrato com a gente, então queríamos montar um projeto em volta do Ranger. Então precisava de 2 coreanos impactantes e queria trabalhar 2 meninos novos, que precisavam falar inglês, que precisavam ter uma certa sinergia, e a gente foi sempre buscando o que seria possível e o que não seria possível. Foi quando a gente chegou no nome do Netuno, que estava naquele momento ali esquecido, vamos falar assim, ia ser colocado no banco e provavelmente não jogaria o CBLOL. Então a gente teve esse negócio de oportunidade, que eu gosto de chamar. Eu sempre acreditei muito nele, sempre achei que ele era um top 3, top 4 da posição no Brasil, e resolvemos apostar nisso, né? E junto com ele a gente queria trazer um menino novo que pudesse absorver tudo possível para construir uma carreira dentro da Lousa, vamos dizer assim. E acho que a gente acertou, acho que a gente montou uma line ali bem bacana. Como eu disse, no meio do ano a gente teve ali algumas divergências com a comissão, mas naquele momento optamos por dar espaço para a comissão, porque eles tinham um ponto que era positivo, de podemos conseguir isso com um time experiente. Como a gente tinha um Lava no time, a gente tinha o Stardust conosco, falei, pô, não sei se ano que vem a gente tem esses caras de novo. Vamos dar essa oportunidade para a comissão, vamos confiar no que eles estão trazendo. E acho que não foi errado. De novo, tivemos problemas de relacionamento, problemas internos, e que passaram. Para 2023 a gente vem de novo para o mesmo projeto, um projeto de oportunidade. 2024, né, no caso. 2024, exatamente, um projeto de oportunidade. A gente acabou o CBLOL, a gente passou a estudar todos os nomes de novos talentos que a gente tinha no Brasil e resolvemos montar esse projeto que, na nossa concepção, é um projeto muito similar ao projeto do ano passado, um projeto de futuro, um projeto com muitos nomes promissores, e acho que todo mundo do cenário está enxergando que a gente precisa desenvolver novos talentos. Isso é muito bacana, porque eu acho que o LoL brasileiro ainda tem um futuro brilhante, essa é a minha visão. Eu acho que o Brasil é um celeiro de craques em todas as modalidades, e acho que, até que eu postei uma coisa esses dias, assim, não é polêmico, não é nada, não é para causar polêmica, mas eu acho que os problemas não são os novos talentos, mas sim as velhas certezas, né? Então acho que a gente precisa mudar um pouco essas velhas certezas e começar a trabalhar um pouco essa molecada nova que está pedindo passagem. Acho que em outras modalidades a gente já chegou nesse patamar. Vou dar o exemplo do Rainbow Six, né? Todos os times de Rainbow Six eram muito fechados em bons nomes que a gente tinha no cenário. O dia que o cenário abriu a passagem para a nova molecada, nós fomos campeão do mundo lá com a Team One, com um time de novos talentos. Acabamos de chegar agora com outro time de novos talentos ao vice. A W7M é bicampeã mundial agora com um time de novos talentos também. Então, assim, o Brasil é um celeiro de craque. A grande questão é entender o limiar de quando dá a oportunidade para esses novos talentos. Eu acho que o LoL está nesse momento agora. Bem legal isso daí que você comentou, que eu concordo. Eu acho que, assim, para quem acompanha o cenário, tanto como caster e tudo mais, e jogando solo kill, eu também tenho essa mesma opinião. Acredito que a gente tenha bastante pessoas talentosas. O problema mesmo tá em como usa. Tipo, eu não concordo muito com você, como você viu esse ano de 2023 ser a longo tempo. Eu acho que a minha leitura sobre a luz de 2023, principalmente no primeiro split, era uma luz imediatista que queria ganhar. O que tava muito bem, tá ligado? Porque as contratações, em teoria, do Lais e do Hirit eram pra eles esmofarem, eles conseguirem carregar e tudo mais. E o time de vocês com o Zai, que, por exemplo, era um talento novo e tudo mais, foi perfeito, porque vocês colocaram um talento novo em um draft de time extremamente forte, com 2 coreanos que, em teoria, eram muito bons, o Ranger Jungle, que é um nome muito forte dentro da nossa região, o Netuno, que tava em baixa, mas ainda assim dava para confiar nele, tá ligado? De fato, a bot lane era o lado mais fraco do time, mas daria para desenvolver ao longo do campeonato. Eu gostei, assim, num geral, eu critiquei e tudo mais, mas a longo prazo, vendo depois, foi um planejamento sólido e bom.
gostei bastante, tá ligado? Pra mim, o que foi o erro de 2023 de vocês, eu não sei exatamente como foi, tá? A gente sabe só a gente sabe só pelas fofocas, então você pode confirmar. Foi terem confiado 101% na comissão técnica, tá ligado? E talvez no Stardust. Porque, assim, não é a primeira vez que um coach gringo de comissão técnica e tudo mais, ele vem pra cá e ele fica meio que num pedestal pela carreira dele ter coisas sólidas, né? Resultados sólidos. E daí ele acabar fazendo uma proposta mais alucinada, vamos assim dizer, tá ligado? Aconteceu isso várias vezes já. E daí eu acho que daí vocês erraram nisso, né? Em confiar 101% e acreditar e trocar e dar meio que um 180 graus. Mandar, por exemplo, embora o Zai, que era um talento que vocês mesmo tinham lapidado e descoberto, né? Mandar o Hirit embora. E assim, foi um resultado bom, né? O terceiro lugar. É porque a gente não sabia da grandiosidade, vamos assim dizer, daquele elenco da Loud. Mas tendo em mente o terceiro lugar para aquela line, para um primeiro split, tava da hora, né? Não, Minha concordo, visão, tá? Minha visão. sobre essa questão das mudanças, assim, posso até ir mais fundo, se você quiser, eu não tenho problema, porque eu já falei sobre isso abertamente para muitas pessoas. E o Aham. próprio Stardust esteve presente aqui na sua live para falar sobre tudo Aham. no momento das mudanças. Então, assim, eu acho que ali quando acabou o split, para mim foi um split extremamente positivo. Uhum. Quando a comissão me chamou para conversar e chegou com um plano de mudanças, eu fui extremamente contra. Eu sou contra mudanças, principalmente de um projeto que eu vejo que está evoluindo e tem um potencial de evoluir ainda mais. Só que, naquele momento, o Stardust pediu para aprofundar um pouco mais e ele abriu todos os jogos da gente, nossos jogos nos playoffs, explicou muitas questões sobre meta, e Sim. eu não sou um cara que entende profundamente do jogo. Então eu comecei a fazer questionamentos para ele ali muito fortes. E ele conseguiu ter resposta para todos os questionamentos. E o primeiro foi: nós estamos abrindo mão de um grande talento que é o Zai, e eu não abro. Falei para ele, não abro, a não ser que o Zai tenha uma proposta do mercado. Porque aí pode ser um move inteligente. A gente tem uma proposta interessante, não vamos perder o talento, porque eu acho que a gente trabalhou o talento até aqui. Deixar ele voltar para um Academy é um desperdício. De um dia para o outro veio a proposta da Fúria em cima do Zai. Quando chegou a proposta em cima do Zai, eu conversei com o Stardust de novo. Falei assim, de novo, Stardust, você acha que é plausível a gente perder um talento? Ele falou, acho que o Zai é um talento, acho que ele vai ser um dos melhores da posição no Brasil, mas com o meta novo a gente precisa de experiência na jungle, porque a parte mais importante agora é ter conhecimento de mapa, na jungle não, de suporte, é ter conhecimento de mapa, e a gente perdeu claramente por falta de experiência nesse quesito os jogos para PEN e os treinos que a gente perdia frequentemente também, tanto para PEN quanto para Loud, que sempre eram muito apertados, eram por esses motivos na cabeça dele. Uhum. E uma certa falta de sinergia de jungle e suporte naquele momento para aquele meta. Como ele mesmo disse aqui, ele queria mudar o Ranger para suporte, porque sanaria esses problemas de falta de experiência de rotação de mapa, e trazer um jungle coreano que calasse mais o jogo para poder ajudar o Ranger, porque o Ranger naquele momento era a única voz ativa do time. Então, assim, Uhum. eu não acho que foi de todo errado, porque eu não vi o Ranger jogando de uma forma ruim. E assim, a gente treinou com o Ranger naqueles momentos para fazer teste. Eu pedi para ver esses treinos e os treinos foram positivos. Então foi o que eu falei para ele. Falei, ó, eu estou te dando carta branca de tomar de fazer essas mudanças, mesmo contra a minha vontade. Por quê? Eu estou pagando caro para um coach, vamos dizer assim, o melhor coach, entre aspas, ou um dos melhores que a gente tinha na nossa região. Sim. E ele me convenceu das questões dele, de que a gente não seria campeão se tivesse aquele time. A gente poderia melhorar, desempenhar cada vez melhor. Ia chegar no final do ano, eu iria perder os dois coreanos, que isso é um fato. A possibilidade de trazer eles de novo para o Brasil não era grande, era pequena. E eu não poderia tentar dar essa tacada de tentar o título. Então,
eu enxerguei uma brecha ali. Falei, pô, vou dar um voto de confiança para esse treinador e vamos fazer a atacada. Se não der certo, terceiro lugar ou último lugar do campeonato, não muda nada para mim. Se der certo, ele é um gênio e a gente vai ser campeão. Então, eu aceito a tentativa. A gente estava indo para um bootcamp na Europa, a gente tinha uma possibilidade ali de trabalhar nesse bootcamp e desenvolver o time, porque, na minha visão, foi um grande problema, foi ter um trabalho, talvez foi falta de habilidade nossa, interpessoal, de conseguir manusear o grupo para que o grupo aceitasse bem aquele retorno do Trick, que no início a gente sabia que seria um retorno onde ele teria algumas falhas mecânicas, onde ele ainda não estaria no seu mais alto nível possível, e foi o que a gente viu ali nos primeiros treinos. Ele tinha muito conhecimento de jogo, ele tinha muita capacidade de ajudar internamente o time, porém, mecanicamente, ele ainda não estava no seu mais alto nível. E isso gerou, e aí você sabe, você já trabalhou com coreano, você já trabalhou com import, acaba gerando de uma forma inconsciente uma sabotagem. Sim. E aí o cara que já estava com a idade um pouco mais avançada, o cara que já passou por várias coisas na vida, não suportou aquele momento e pediu para ir embora. Então, assim, ele pediu para ir embora antes de começar o campeonato. Eu fui para São Paulo e durante a primeira semana consegui ter ali um tato com eles e consegui fazer uma união ali por um momento. E até eu ir embora de novo, o time estava muito bem, treinando muito bem. Aí quando o time foi lá e perdeu para a PEN, o que é normal dentro de um campeonato, e perdeu para a Fúria, num jogo que eu acho que, na minha visão, a gente tomou um outdraft, a casa caiu, começou um relacionamento pesado no time. Na terça-feira, no dia de treinar, o Trick já não foi para o treino e falou que estava voltando para a Europa. Já tinha comprado passagem e estava indo embora. Então, assim, aí veio todo um ano conturbado. Você tem que subir um menino da base que nunca jogou, não fala inglês, para jogar com um Lava que está aprendendo a falar inglês. E a gente pagou um curso caro de inglês pro Lava. Então, aí o ano, dali para frente, o ano foi conturbado. Então, eu acho que o erro está no relacionamento ali, onde a gente apanhou um pouco, acredito eu, pela falta de tempo. O cuidado que a gente teve no começo do split, de mandar os caras para a Coreia, de criar um relacionamento dos caras com os coreanos, de trazer eles já bem relacionados para começar o campeonato, treinar mais um mês no Brasil e começar esse campeonato, no meio do ano a gente não teve esse tempo. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado que fica, e era meu grande medo na mudança, é de não correr esse risco novamente. Então, Cacavel, só comentando em cima de todas essas coisas, o que acontece? Eu acho que a leitura que o Stardust ele tinha, ela não era errada, tá ligado? Eu acho que era uma coisa boa, porque de fato o gap que o Cells tinha em relação a todos os suportes era muito grande, então era difícil correr atrás disso, e de fato, para ser campeão mesmo, eu acho que aquele time do primeiro split, ele iria bem no próximo split, mas ser campeão, acho difícil, porque como eu falei, hoje a gente enxerga a grandiosidade que era aquele elenco da Loud, depois de 3 vezes campeões. Mas naquela época ainda estava se desenvolvendo essa história. Porém, então a leitura dele foi perfeita mesmo. A parada só foi a execução que ele fez para acabar saindo disso. Então, por exemplo, o scout, por exemplo, dele de trazer o Trick era completamente pavoroso, tá ligado? Tanto é que todos nós do Ilha comentamos, mano, esse cara tá lunático, tá no K9 infinito, tá uma coisa louca. E a mesma coisa em paralelo a isso do Ranger como suporte. Porque assim, o que acontece? Eu acho que o Ranger, ele performou bem, tá? Dado as circunstâncias como suporte. Esse nem é o grande ponto. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui, Blitz, pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião, e vamos aí pra melhor parte do vídeo. Um big beijo. Mas todas essas mudanças, elas são as mudanças naquilo que eu comentei, que ele veio com um salto alto muito grande, achando que fazendo essas coisas mais ousadas, por termos de meta ou termos de... enfim... daria certo, mas era uma coisa que, cara, não tem como. Por mais que a Jungle hoje não priorize você ser muito bom mecanicamente, como tempos atrás, ela ainda tem ali um nível de exigência grande para um player que, por exemplo, é coreano e ele é hard stuck mestre na Coreia com 700, 800 jogos, tá ligado? Tem um nívelzinho a mais ali. Eu lembro que quando ele veio, ele tinha comentado que o suporte
tinha um gap muito grande, né? Os céus para os demais. E na jungle tava tudo bem. Era só a pessoa ter uma comunicação boa e jogar de Maokai, Sejuani e tudo mais. Só que assim, o meta é uma coisa que ele muda, né? Então, quando terminou aquele campeonato, tava nesse meta. Mas aí, conforme a competição ela vai acontecendo, ela vai mudando, ela vai trocando. Então, você contratar jogadores e mudar todo o seu elenco, ou grande parte dele, pensando em meta, é uma coisa muito, muito arriscada, tá ligado? Então, assim, o que ele pensou foi bom. A teoria tava bom. Só a execução dele, a prática dele, que realmente foi caquita. Dele como coach. Mas aí é aquela coisa que eu comentei contigo. Eu acho que o grande erro de todos vocês foi tipo assim, a Lois como empresa, foi acabar confiando numa parada mais ousada. Mas também eu não crucifico você. Porque essa lógica de que, tipo, cara, eu tô aqui com o melhor coach estrangeiro que poderiam me oferecer, então eu preciso confiar nele. Tá ligado? Não é errado, né? Não é errado. Os outros times também pensaram dessa mesma forma. Só que. Não é só confiar, tá, Albinerva? Porque eu sou muito. Nesse ponto eu sou muito teimoso, tá? E você já deve ter escutado isso de muita gente que trabalhou comigo. Uhum. Eu coloquei muitas questões na cabeça dele e ele conseguiu sair de todas. Só que assim, vamos lá. Ele chegou e falou: pô, o Boal vai entregar o mesmo que o Hirit entrega. Eu não concordo, me mostra. Ele chegou lá e mostrou: o Boal, no meta atual, a gente precisa jogar mais de tanque, o Boal morre menos do que o Hirit, ele consegue ter o mesmo desempenho que o Hirit na lane, e aí, como ele vai jogar de tanque, ele vai ser mais impactante para o time. Então você começa a enxergar, ele trouxe resposta. Aí quando vem para o campeonato, o Boal não desempenhou bem, começou a ter, ele mesmo já falou sobre isso, então vou falar abertamente, começou a ter problemas de saúde, identificou que precisava fazer um acompanhamento e teve que ser afastado. Então já começa aí. Não é só a jungle e o suporte, a gente já começa a ter um problema no top também. Então, todas as mudanças que foram feitas não encaixaram. Então, assim, tanto é que na época eu falei para ele, já que quer fazer a mudança, vamos fazer. A gente vai atrás da Kabum e vamos comprar o Scary para jungle. E vamos manter os 2 coreanos que a gente já tem. Esse foi meu plano inicial. Aí eu até procurei a Kabum na época, a Kabum tinha um certo receio de estar sem o Scary ali, porque queria o Scary como reserva ainda. E foi quando surgiu essa possibilidade. Ele falou, não, o Boal vai entregar o que o Hirit entrega, então a gente pode trazer um jungle sul-coreano. Então tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida, tudo isso aconteceu, vamos falar assim, sem tempo de adaptação das pessoas. E uma das coisas que eu mais prezo em um time é a relação interpessoal. E esse time a gente não conseguiu ter essa relação interpessoal. Infelizmente, eu acho que aí foi o grande erro. Mas a aposta daquele momento não é de dar a confiança total para o coach. É aquela assim, não vamos ser campeões? A gente tem quase certeza disso, porque o time da Loud é superior, tem um gap extremo dos Cells sobre os outros, quando o meta é tank e engage, vamos ser claros, né? Não é que é sempre o gap dos Cells, mas naquele momento, com o conjunto que ele tinha em mãos dentro da Loud, ele aplicava esse gap. Pô, vamos tentar. Eu acho que o Ranger pode bater de frente com os Cells ali e a gente pode tentar, nesse sprint final, ser campeão. Não deu certo. Bola para frente, vamos projetar o próximo ano. É isso que aconteceu. E assim, não tenho arrependimento de ter feito as tentativas, tá? Acho que tudo isso faz parte do dia a dia, faz parte das apostas. Era ali, fazer uma aposta para continuar desenvolvendo um Netune Uzai, que tem 3 anos de contrato, e ano que vem a gente monta um outro time em cima deles, ou fazer uma aposta tentar ser campeão, e ano que vem a gente monta outro time. Porque se a gente não fosse campeão também, bem provável a gente perder o Netune Uzai no final do ano, que era o que aconteceria, que foi inclusive o que aconteceu agora, faltando 15, 20 dias para fechar a janela. Sim. Eu tinha que fazer uma aposta, e naquele momento a aposta mais interessante, por mais que eu não concordasse, era a aposta dele. Então eu tive que fazer. E na hora de tomar uma decisão, só uma pessoa toma decisão, né? Várias dão opinião, mas só uma toma decisão. Ela tinha que ser tomada. Se eu tomo uma decisão diferente, o coach resolve ir embora, ou no meio do campeonato o coach falar, com esse time a gente não vai ser campeão, eu seria criticado do mesmo jeito. Então a crítica não é algo que me move. O que move é que realmente tem que ser tomada uma decisão. Naquele momento eu tomei a melhor decisão que era possível. Presente. Sim, concordo.
Concordo. É porque, tipo assim, pra nós, como comunidade, fica difícil de saber o que tá acontecendo com bastidores. Praticamente impossível, né? Então, essa transparência, ela é muito foda, tá ligado? Porque daí dá, por exemplo, pra nós, uma visão que vocês têm que a gente impossível, nunca, jamais pensaria, tá ligado? A gente critica, obviamente. E com razão também, né? Porque o nosso lado, ele é muito válido. Mas é bacana. Então, assim, num geral, então as nossas visões em 2023 sobre a Lois é praticamente a mesma, né? Porque foi um ano de bastante aprendizado e junto disso os erros, né? Claro, sem dúvida. É que eu gosto de dizer, assim, sem ser uma crítica, mas eu faço uma brincadeira sempre, né? Faço ser o profeta do acontecido, né? Então, assim, depois que chega lá e aconteceu, é fácil. Agora, o difícil é ser o profeta lá atrás e fazer acontecer. E trabalhar para fazer acontecer. Então, quando a gente montou o time, a bot lane da Loz vai afundar a Loz. Não era É. era uma coisa que a gente aqui tinha certeza que não ia acontecer. Eu falei isso Se bastante, vai inclusive. acontecer, vocês seriam o profeta do acontecido de novo. Mas nós aqui, de novo, temos que montar. Naquela ocasião tinha oportunidade. Vamos lá, vai trazer um ADC experiente, um suporte experiente. Cara, não fazia sentido para a line que a gente estava montando. E, de novo, fechamos um contrato de 3 anos com o Zay Netuno. Era algo para ter a longo prazo. Então, vamos desenvolver esses caras. O que a gente pode trazer de melhor para desenvolver esses caras? Cara, um mid que jogou na LCK, um top que foi destaque na LEC, o Ranger que é um cara historicamente destaque no Brasil na Jungle, com experiência. Então estamos montando um projeto bacana. Por isso a longo prazo. O a longo prazo não é que as 5 peças têm que estar junto a longo prazo. A longo prazo é que você está trabalhando as peças para ir desenvolvendo elas e aos poucos fazer as mudanças necessárias. Quando Perfeito. chegou o final do primeiro split, o Stardust já chegou e falou: precisamos fazer essas mudanças agora. Quando veio o nome do Boal, pô, outro menino novo que a gente vai trabalhar. Eu tô trocando um menino novo que é o Zay por um menino novo que é o Boal. Um que é talento na suporte, o outro que é talento no top. Então eu mantenho o esqueleto do projeto como um todo. Então vamos nessa. Se a aposta é para tentar fazer um tiro para ser campeão, vamos nessa. Eu comprei junto. Não deu certo. Bola para frente. Assim como outros 9 projetos na cabeça da torcida não deram certo. Só um deu certo, que foi o que foi campeão. Então eu acho que é muito difícil essa análise, porque só um vai ser campeão sempre. E nem sempre vai ser o mesmo, mas só um vai ser campeão. Os outros 9 projetos não são fracassados por não serem campeões, Sim, perdão. sim, isso eu concordo, tá ligado? Que é, inclusive, aí comentando sobre 2024 da Lois, que é mais ou menos a pegada em que vocês estão. Como eu falei, tá ligado? É difícil vocês competirem com. Brigarem pelo título e montarem line pra brigar com o título, porque assim. Todos os jogadores que dava pra ser feito isso dentro da nossa região já foi contratado. E com vocês perdendo o Netuno para Kabum, não perdendo, né? Perdendo, porque vocês tiveram a decisão ali de vender ele, né? Então fica mais difícil ainda. A partir disso, vocês montam um plano de tipo. Justamente revelar jogadores a longo prazo, tá ligado? Pegar jogadores como base, que é o caso do Envy, por exemplo. Comissão técnica também. Eu acho que uma coisa em que vocês precisam urgentemente é ter uma base dentro da comissão técnica. Pelo menos um ali, tá ligado? Que, cara, você. Não, esse cara aqui tem super a ver com a gente, a nossa mentalidade, a nossa cabeça, ele pensa feito a gente, já passamos bastante coisa para eles. Nós já Enfim. temos, né? O NEC foi campeão comigo em 2017, ele sabe como eu penso, ele sabe como eu acredito na revelação de novos talentos, ele Uhum. sabe como a gente trabalhou aquele projeto que era extremamente desacreditado até o título, então ele está conosco e não vai sair dali, acho que tão cedo. E a gente está criando junto com ele uma comissão que, na minha visão, é muito interessante, né? Não vou falar sobre, porque de todo o time, os únicos 2 que não assinaram contrato ainda são as 2 peças que a gente tem da comissão, mas voltando um pouco, acho que no que você falou sobre perder o Netuno, não perder o Netuno, quando veio a janela, o nosso objetivo de construir um time é sempre pensar em ser campeão. Se vai conseguir ou não vai conseguir, é uma coisa que só o tempo irá dizer. Mas eu acho que a gente foi muito assertivo na nossa janela e a gente Eu sempre gostei também. a gente sempre teve um planejamento muito claro do que a gente queria.
existia a possibilidade de perder o Netuno? Sempre existiu. 7 dos 10 times do CBLOL procuraram o Netuno, incluindo a gente, né? Vamos dizer assim. Apenas 3 times não nos procuraram para falar de Netuno. Então, todos os times queriam o Netuno. A gente sabia que ele seria extremamente visado na janela de transferência. Por isso, o único atleta da nossa base que a gente renovou o contrato foi o Celo. Então a gente tinha ali uma possibilidade de perder o Netuno. E a gente tem uma visão muito boa do Celo. O Celo surgiu muito velho, mas já jogou um CBLOL e num time que não era um time de destaque. Ele foi para os 2 playoffs que ele jogou. Ele foi top 3 damage dos 2 campeonatos que ele jogou como ADC, que era um talento. Ele veio para a nossa base no outro ano, ele foi destaque da nossa base, foi extremamente trabalhado para subir. No meio do ano, quando a gente teve a primeira possibilidade de perder o Netuno, tiveram várias procuras em cima do Netuno. A gente testou o Celo com o Stardust, com o Ranger jogando com ele de suporte. E se a gente perdesse o Netuno, o Celo subiria naquele momento, já era uma escolha de toda a comissão, porque ele mostrava vários pontos positivos, e eu acredito que o maior ponto positivo dele não é nem a jogabilidade, é a personalidade, e a gente sabe o quanto personalidade influencia hoje no LoL brasileiro. Então, se a gente tem um talento que tem uma personalidade boa, que tem a capacidade, uma vontade muito grande de crescimento, quer trabalhar, fomos lá e renovamos com o Celo. Se por um acaso na janela a gente perder o Netuno, a gente vai para Celo. Até porque, se não for o Celo, são várias outras promessas que são da mesma forma que o Celo, promessas. Então, a gente não tem nenhuma certeza. Acho que se a gente falar de ADC no Brasil hoje, a gente tem 3 certezas, né? Titã, Brance e Netuno. E as outras são apostas. Então, por que não apostar na prata da casa, no menino que a gente está trabalhando há um ano para estar pronto para ir no CBLOL e fazer o que a gente acredita, que é revelar talentos. Eu fiz isso no LoL lá atrás, eu fiz isso no CS muitas vezes, eu fiz isso no Rainbow Six várias vezes, e a nossa ideia é continuar fazendo isso no LoL. De novo, o Brasil é um celeiro de craques e acho que a maioria de todos os talentos que a gente tem são mal trabalhados. Legal. E sempre esbarram naquela coisa que eu falei no começo da nossa conversa, que são nas velhas certezas. Você traz um moleque novo, ele comete um mínimo erro ou vai um pouco mal, a comunidade inteira já cai matando, acha que ele já tem que ser trocado, o próprio time começa a jogar ele de escanteio em vez de puxar ele para perto e ajudar ele a desenvolver as fraquezas. Então, assim, todos os talentos têm suas qualidades e suas fraquezas. A questão é, você vai focar nas fraquezas dele e vai deixar de trabalhar as qualidades? Eu não acredito nisso. Eu prefiro muito mais trazer para perto, trabalhar as qualidades. E aí vou dar o exemplo de Netuno e Zai quando vieram. Na primeira semana foram criticados quando a gente perdeu da Red. A gente teve algumas reuniões internas para entender como a gente faria. E o Stardust, naquele ponto, eu acho que ele foi extremamente assertivo. Falou, vamos trabalhar o time inteiro para jogar para bot lane. O meta é bot lane, vamos fazer a nossa bot lane ser agressiva, porque palavras do Stardust naquele momento, o que molda um jogador novo é o seu primeiro split e a forma como ele é recebido pelo time. Então, naquele momento, a gente girou todo o time para jogar forçando para bot lane. Você pode ver que, em momento nenhum, a gente estava pegando o mid mais forte possível para o Lava estompar o jogo. A gente nunca jogou para o top, para o Hirit jogar tentando estompar o top. Então, assim, a gente jogava em cima do meta para jogar para bot lane, que era o meta do momento, e desenvolver a bot lane o mais rápido possível. E isso foi muito bom ali no começo do split, antes de mudar o meta. Quando muda o meta e vem para um meta um pouco mais tanque, um meta um pouco mais engage, a gente sofreu muito. Tanto é que a gente teve várias derrotas ali na segunda parte do split. E a gente entrou nos playoffs extremamente despreparados, vamos dizer assim, com o meta. Então, a gente passou ali alguns tempos pesados de treinamento para conseguir chegar naquela semifinal com a PEN e jogar aquele jogo de igual para igual. Então, assim, eu acho que tudo é um desenvolvimento, e quando a gente vem para esse time agora, voltando para o time de agora, faltando 10, 15 dias, perdemos o Netuno. Então, perdemos o Netuno, já temos a nossa base, que é o Celo. O grande problema ali de perder o Netuno naquele momento era o projeto que já estava sendo montado em volta, né? O Netuno, a gente tinha algumas opções e até
vi você fazendo um react hoje sobre o Giggs não estar no CBLOL. Para mim, é dolorido ver isso, que para mim ele é o cara mais preparado para estar no CBLOL. Uhum. E ele estaria no nosso time. Ele era a nossa primeira opção de suporte. Com Se o o Keb... Netuno, no caso. Hã? Com o Netuno daí. Com o Netuno. Uhum. Na verdade, o nosso projeto era ProDelta, Giggs, com o Netuno. O Netuno falou, eu gostaria muito de jogar com o Keb, porque o Keb estava em negociação sempre. Ele falou assim, para mim, Keb é a primeira opção. A gente foi e fechou. Batemos o martelo. Então, fechamos com o Keb. E ficou muito na dúvida se a gente iria para mid ou jungle coreano. Tá? Foi até várias discussões internas nossas e nós, como staff, chegamos à conclusão que o que mais faria diferença era uma sinergia jungle suporte. Então a gente chegou a um projeto com jungle e suporte coreano. Depois da saída do Netuno, a única mudança que teve foi o nome do jungle, mas a gente sempre seguiu com a mesma filosofia de projeto. A gente vai trabalhar com um jungle suporte coreano que possam trazer uma bagagem e que sejam a voz do time, porque até o próprio Netuno não é um jogador que cala muito, que vão ser dois jogadores que vão puxar o jogo, que vão trazer essa experiência. A gente precisa de jogadores com esse perfil. Então, nós fizemos um scout bastante aprofundado para achar isso. Inclusive, a nossa troca de jungle foi por esse motivo. A gente trocou por um jungle que puxa o jogo, que é um cara que vai impor ritmo. Uhum. E aí, quando a gente pega o Netuno, convencer esses caras de se manter no projeto é um pouco mais difícil. E o projeto com o Netuno era um projeto de um mid talentoso. Tanto é que a gente estava em negociações muito avançadas com o Fu naquele momento. E aí, ao momento que a gente perde o Netuno, a gente passa a ter que ter um mid com experiência, para não ter só mid. Perfeito. Então, Tipo, a gente pode falar. Ah, é? Tá, vou complementar aqui. Eu acho que, como eu falei antes, o projeto em que vocês estão tendo para 2024, eu acho ele muito bom e faz todo sentido. Eu acho que o draft de times, ele tem que ser muito priorizado. Como, por exemplo, justamente essa troca, tendo o Netuno é um mid laner específico, tendo o Celo como AD Carry, aí você já troca todo o escopo, tá ligado? Ou pelo menos uma ou duas peças para fazer acontecer. Eu acho que isso é o que mais falta dentro do CBLOL. E essa foi a minha crítica ao reacting que você estava vendo. Mas eu nem boto a Los Grandes nisso, tá ligado? Como, por exemplo, quando você pega um time e forma um time de 4 jogadores que eram do Academy, pra mim, tipo, é completamente difícil. E, tipo, fica sem um propósito claro, percebe? Porque, por exemplo, como você vai encontrar uma base com 4 jogadores do Academy, sendo que eles provavelmente perderão todas as partidas, ou, tipo assim, pode ser uma coisa muito estressante para eles, tá ligado? Como você vai desenvolver jogadores se eles estão em circunstâncias, tipo, de calamidade, tá ligado? Onde eles perdem todos os jogos, onde é super mega ultra estressante o cotidiano deles, porque eles perderão no treino também, tá ligado? Então, por exemplo, quando você faz essas coisas de... tendo Netuno é um mid laner, tendo Celo é outro mid laner, tendo os dois mid laners mais um AD Carry é outro jungle, tá ligado? Tudo isso, para mim, conta bastante, tem que ser sinérgico. E não é nem só sobre budget, isso, tá ligado? Porque você pode conseguir, hoje, dentro do CBLOL, jogadores bons, velhos, e pagando um salário não tão alto assim, percebe? Eu acho que isso daí é mais um despreparo mesmo, e essa é a minha crítica, porque uma coisa que eu fico preocupado para o CBLOL, com o CBLOL, e eu até quero que você comente um pouquinho, caso você possa, é sobre jogadores que eu considero bons, ou extremamente bons, vamos assim colocar, ficando desempregado e perdendo o espaço deles. Só que eles não estão perdendo o espaço deles porque acabaram colocando um jogador ali mais propício no lugar dele. É mais por justamente esse budget, sabe, que eu estou comentando, ou um despreparo mesmo em relação a montar a line e planejamento. Eu não concordo que a questão é o budget. Eu também acho assim que existem bons jogadores que podem estar ficando de fora, tá? Aham. Estar ficando é complicado, né? Porque podem estar de fora. Mas eu acho que vai muito da janela. Eu acho que pode sim ser pensado em algo para solucionar isso, mas eu acho que
o buraco é mais embaixo. Eu vejo outras franquias fazendo, mas são franquias que têm times muito maiores, né? Vamos falar assim, futebol americano, não sei o quê. São muitas peças, que é travar algumas peças e outras peças voltarem para um draft, onde todo mundo enxerga lá todos os talentos que não vão ser 100% aproveitados. Quando você está numa janela, você não sabe quem vai ser aproveitado, quem não vai ser aproveitado. Então você tem que... É um jogo de xadrez. Você tem que ir ali tentar, e assim, e como você não pode falar diretamente com o atleta, porque poaching, fica um pouco complicado. Eu acho que a trava de não falar com o atleta, ela é interessante. E aí, vou dizer, eu mesmo fui em todos os times e perguntei para todos os times quem eles realmente iriam usar, quem não iriam usar, para a gente saber quem a gente poderia tentar fazer um negócio e não tentar fazer um negócio. E tive portas abertas de praticamente todo mundo. Foi uma janela extremamente positiva nesse ponto. A gente sabia quais os suportes que estariam no mercado, a gente sabia quais as DCs estariam no mercado, a gente sabia quais mids estariam no mercado. Então, foi um ponto positivo essa janela, falando da nossa visão aqui como LOS, tá? Eu não sei se todo mundo teve essa abertura, se todo mundo sabia desses nomes. O que eu penso de esses nomes ficarem de fora vai muito como esses caras ou desempenharam ou procuraram time. E aí, se você quiser falar especificamente de um nome, se eu souber passar um pouco de como é que foi na janela, eu posso falar. Mas o que eu posso falar falando como LOS, o que a gente queria. Um moleque novo pro top, porque a gente vê que existiam bons nomes pro top, e aí eu posso citar Makes, que está no projeto da Liberty. Eu acho o projeto da Liberty muito bom. Queria aproveitar que já foi um projeto que foi anunciado aí. O Makes, que está no projeto da Liberty, o Chiari, o Super Kleber, que está com a gente, são todos tops, com grande talento para ser trabalhado. Coisas que a gente não tinha no split passado, por exemplo, quando eu fui atrás do Hirit. A gente não tinha nomes que estavam tão prontos para subir quanto a gente tem agora, que são esses nomes. No mid, eu vejo o próprio o Fu, que eu falei mais cedo, né, que a gente estava tentando trazer, o Dioge, que está ali na Kabum, pedindo passagem, o próprio Giamago, que não está jogando o Split, não está jogando aí, são nomes que a gente vê como grandes talentos aí, se bem trabalhados. Então, tem nomes. ADC, a gente tem o Celo, a gente tem Kojima, a gente tem Ninja. Então, tem bons nomes aí. E, de novo, de suporte jungle também. Mas como a gente estava montando aquele projeto junto com o Netuno, naquele momento, por que não montar um projeto que pode surpreender? Fomos para suporte jungle coreano, a gente trouxe um suporte e um jungle coreano, que na minha visão podem elevar muito o nível do nosso time e muito mais ajudar a desenvolver os novos talentos, principalmente quando a gente tem um Envy consolidado no meio. A gente pega assim, a carreira do Envy fala por ele, né? Vamos falar assim, é um cara que eu acho que teve em todos os playoffs de todos os campeonatos que ele disputou. Sempre foi extremamente sólido e várias vezes até carregou. Então, você ter um cara como esse dentro do time é muito interessante. Quando você tem dois coreanos que podem mudar o patamar da sua rota, vamos dizer assim. Eu acho que o Seize, e aí já que eu estou vazando o time, vamos vazar o time inteiro. Eu acho que o Seize é o melhor jungle que tem no BR? Não acho. Mas eu acho que ele tem pontos extremamente positivos que podem se encaixar muito bem com o time. O Keb é a mesma coisa como suporte, é um cara muito forte jogando no lane, é um cara muito forte de conhecimento de rotação de mapa, e é um cara que vai complementar muito o Celo na questão do Celo ser um cara que dá muito dano, mas que, vamos dizer assim, o ponto fraco do Celo, que a gente sempre teve como um ponto a ser trabalhado, é que ele se coloca em posições de risco muitas vezes. Então a gente tem aí um trabalho que na nossa visão é sinérgico. Aí você fala, mas como trabalhar essa molecada, e aí seja essa ou outra molecada toda a Academy, para eles não tomarem um hate muito grande, para eles não estarem sempre perdendo. Eu vejo que o trabalho não está só no dia a dia. Aí vai o trabalho extra. É pegar uma molecada dessa, é levar para uma estrutura de bootcamp, é você ter coaches posicional trabalhando no dia a dia junto com esses caras, é trabalhar não só o treino do dia a dia e o stage do fim de semana, mas sim a evolução, traçar metas, criar objetivos, quais são os pontos que
positivos que precisam ser enaltecidos para a gente tentar ganhar o maior número de jogo, mas quais são os pontos negativos que precisam ser trabalhados no dia a dia? Que, claro, a gente vai tentar não levar para o jogo. Um cara joga muito, um cara não é bom com o weak side. Pô, no jogo ele não vai jogar de weak side. A gente vai tentar no máximo não pôr ele para jogar de weak side. Mas durante a semana a gente vai treinar e vai deixar claro, você vai perder muito, mas nós vamos trabalhar as suas fraquezas, porque lá na frente você vai ser mais forte. Então, eu acho que o grande problema do Brasil está nisso. Todo mundo quer trabalhar só os pontos fortes. Eu acho que o grande X da questão está em trabalhar os lados fracos. E o trabalhar os lados fracos nós vamos treinar isso, vocês vão perder muito, mas vocês vão ter que entender aonde é que estão os erros de vocês. Então, para isso, vocês vão ter que treinar muito isso. Isso é um bootcamp lá fora, com apoio talvez até de equipes lá de fora para fazer. Não só agora no começo do ano, mas um bootcamp no meio do ano. Conseguir manter o time por ano que vem, um bootcamp no final do ano de novo. Acho que é muito difícil no Brasil, você joga muito pouco, comparado com os times lá de fora. Sim. Você ter aí 2 MD1 no final de semana, quando os outros times todos jogam MD3 no mundo afora, com todos os times, então de cara você está jogando no mínimo 50% a menos. Pode ser mais se os jogos forem MD3. Então você joga menos, você tem uma solo kill que só tem jogadores da região, não tem jogadores de outra região. Então, existem muitas coisas para a gente mudar internamente dentro do Brasil. Como melhorar os treinos de solo kill, como melhorar o dia a dia dos jogadores, mas eu acho que o trabalhar os jovens se passa muito mais em como trabalhar as dificuldades e blindá-los do externo, o que é cada vez um pouco mais difícil, principalmente com o alcance que vocês têm hoje como streamers. Porque, assim, eu sei que notícia ruim vende mais, eu sei que a crise é mais interessante do que o elogio, mas nós, como organização, temos que se aprender a blindar a molecada para que eles se desenvolvam. Então, eu acredito muito na molecada, eu acredito muito nesse desenvolvimento, e a gente está construindo, e aí com as peças que eu te disse mais cedo que a gente está trazendo, não posso falar de nomes, mas eu acredito que todo mundo aí já sabe, porque já vazou, né? Uhum. Até fiz uma brincadeira, né? Uma agência de modelos, não é um time de staff, mas a gente está trabalhando com essa concepção de trabalhar a molecada, de conseguir, junto com a comissão, identificar quais são os pontos que devem ser trabalhados e trabalhar. A vitória, se ela vai vir ou se ela não vai vir, ser campeão, não ser campeão, isso aí, como eu disse, só um time vai ganhar. Agora, como trabalhar para desenvolver, esse é o que a gente quer criar aqui dentro e é isso que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Então, Cacavel, só perguntando para você, porque eu quero entender um pouquinho mais a fundo isso. Por exemplo, como eu falei, para mim, vocês da Lois e a Fúria tiveram uma janela de transferências excelente. Por quê? É difícil para vocês brigarem contra Pain, Loudhead e Kabum hoje. Impossível, tá ligado? Impossível. Até porque as peças dentro do cenário brasileiro acabou. Então, assim, por mais que você fale, venda aí, não, a gente sempre pensa em ser campeão, tudo mais, eu não acredito que tanto a Lois quanto a Fúria, por exemplo, estejam vindo para ganhar. Mas por que, por exemplo, vocês me ganharam dentro do planejamento de vocês dois? Por exemplo, vocês têm ali o Super Kleber no top, um jungle coreano, o Envy na mid laner, o Celo e o Keb. Como AD Carry, eu super concordo com você. As 3 certezas hoje são Netuno, Titã e Brence. E Root, né? Só que não é brasileiro. Então, dentro disso, fica impossível você trabalhar. Não impossível, mas você contratar alguém, fora esses 3, para ser campeão. Então você acertou muito bem. Você vendeu o Netuno ali, beleza, ele quis sair, e vocês subiram o Celo, que realmente ele é muito promissor. Eu gosto dele, tá? Então foi muito bacana. E a Fúria, e vocês estão, por exemplo, desenvolvendo o Celo e o Kleber, Super Kleber, né? Com um jungle coreano, um suporte coreano, e o Envy, que como você disse, a carreira dele fala por si só. God demais, tá ligado? Tipo, é difícil você bater de frente com os outros, tá tudo bem quanto a isso, tá ligado? Enquanto isso está acontecendo, você vai desenvolvendo ali o Super Kleber, que é um talento nato, o Celo, um talento nato, e você tem como base o Envy,
legal, tá ligado? Do caralho. E com uma comissão técnica que você possa confiar de olhos fechados e consiga desenvolver eles também dentro da mentalidade Los Grandes. A mesma coisa eu falo sobre a Fúria, tá ligado? Eles contrataram... Qual que é a churrascaria que você vai me pagar o rodízio quando a gente desbancar um desses times aí? Como é? Peraí. Eu quero saber qual que vai ser a churrascaria que você vai pagar o rodízio quando a gente desbancar um desses times aí. No ano Cara, de 2024? sim, não Ah, é. Dinheiro não faz time campeão. Você está falando de budget que a gente dificilmente desbancaria. E eu vou ser sincero. Eu sei pelos bastidores de todos os projetos e eu não acho que o nosso projeto está longe de dinheiro desses times. A gente Não. montou um projeto de acordo com o que a gente acredita. É claro que se eu tivesse uma certeza de Netuno aqui em vez de Celo, você estaria colocando a gente em outro patamar. Acredito eu, tá? Por causa disso que a gente falou, dos 3 ADCs ali que são certeza. Se o Celo encaixar, a gente já muda o patamar para um patamar que pode brigar. Eu não acho que a gente está tão longe ali. Eu acho, claro, de novo, acho que a Loud é favorita absoluto novamente. Acho que a PEN é o time a ser batido junto com a Loud. E acho que todos os outros projetos estão próximos. Não acho que tem projeto muito longe um do outro, não. Vai depender de muito como vai ser o trabalho do dia a dia. Aqui, como eu te disse, é um budget 10% menor do que o que eu montei ano passado. E quando eu montei, é o barulho do cenário que tinha comprado o CBLOL. Não, Então, mas assim, não é sobre o dinheiro quanto você paga. É sobre os jogadores e, como que eu posso dizer, o elenco como um todo que você tem versus o dos outros times. Tipo, fica difícil acreditar que a Luz venha pra ganhar. Mas, como eu falei, isso não é necessariamente uma crítica, porque o plano de vocês, para mim, é um plano sólido a longo prazo. Porque, por enquanto, não tem como vocês brigarem contra esses times, né? Contra a Loud, contra a PEN, contra a Red, e a Kabum agora que escaralhou no Pix com contratações monumentais, tá ligado? A mesma coisa... Respeito a opinião. Só acho que não acho que nenhum time está pensando que não vai brigar por ti. De novo, por isso que eu brinquei da aposta. Pode preparar o dinheiro, você vai me pagar o churrasco. Nós vamos. Pago o churrasco, você come bem e depois eu pago até a puta. Aí não dá. Aí depois a gente vai pra outro lugar e tu come outra coisa. Tipo assim, o que acontece? Sou casado. Muito obrigado pela oferta, mas eu sou casado. O que acontece? O desbancar de vocês pode ser um jogo ali na fase de grupo, 2 jogos na fase de grupo, mas quando começar um playoff e a Loisy, fica difícil acreditar, tá ligado? O desbancar é daqui 1 ano, quando o Celo, por exemplo, estiver mais renomado, vamos assim dizer, e você vê que ele performou melhor. Aí você, por exemplo, tem já um Celo muito bem, um Super Kleber muito bem. E comparando, como eu comentei sobre a Fúria antes, a mesma coisa a Fúria, tá ligado? Eu acho que a Yu mais Ai é uma bot lane super mega ultra promissora. E o que eles fizeram? Eles mantiveram a base de Tuts, Ayu e Zai e contrataram um coreano e um top... um jungle e um top coreano. E daí entra naquilo em que você comentou. Esse Mir e o Destroy, eles são os melhores pra cá, pra nossa região? Não. Mas a função deles não precisa ser exatamente essa. É só eles passarem experiência e conforto para que o Ayu e o Zai, principalmente, se desenvolvam, tá ligado? Para que daí 1 ano, a Fúria, por exemplo, junto com essa base e junto com a Luz, vamos supor, consiga brigar contra PEN, Loud e Red, que já tem essas bases deles, tá ligado? Dentro da PEN, por exemplo, é o Weiser, é o Carioca, é o Dinquedo. Dentro da Loud é o Tim, é o Robô. Antes era o Cell juntos disso, tá ligado? Então é muito sobre a base. Você comentou sobre a Liberty, né? Eles estarem em um plano bom. Tanto Liberty quanto o Fluxo. Por exemplo, aí eu vou te perguntar, dando a minha opinião... por exemplo, a Liberty especificamente contratou os 4 jogadores ali que eram do Academy anteriormente, né? O Makes, o Drake Hero, o Piloto, o Cavalo, e colocaram o Micão ali como mestre Splinter, passando experiência para todos eles. Como você enxerga essa line sendo boa? O que você acha que ela vai oferecer? Enfim, fala um pouquinho sobre ela para que eu entenda
de um lado de gestão empresarial, aonde isso se encaixa, tá ligado? Porque é uma pergunta muito honesta, tá ligado? Eu não consigo enxergar o lado positivo dentro disso. Mas você pode falar e daí eu mudo a minha opinião, tá ligado? É porque, como eu falei, você percebe a diferença entre o plano de vocês, Lois, e o da Fúria com a base em comparação ao da Liberty. É tipo 4 jogadores que anteriormente eram do Academy, junto com o Micão que tá em baixa. Versus, por exemplo, Ayu, Zai, Tutis com 2 coreanos jungle top. A mesma coisa para vocês, Lois. 2 coreanos, suporte e jungle, que eu assino embaixo, são 2 lanes hiper mega ultra sinérgicas, com o Envy mid laner, que é um cara foda, com Celo, AD Carry e Super Kleber top, que são 2 talentos natos também, tá ligado? Então, tipo assim, eu consigo olhar para a Luz, para a Fúria e ver coesão e ver sentido. Mas eu não consigo olhar para o Fluxo e para a Liberty e ver sentido nisso, ver coesão. Mas aí você pode mudar a minha opinião, tá ligado? Como eu disse, eu posso falar dos projetos que já foram anunciados, né? Que é o caso do projeto da Liberty. Eu vejo o projeto da Liberty muito sólido, vamos dizer assim. Eles já vieram para o ano passado para testar a molecada. E colocaram todo mundo para jogar, e testaram, e voltou para o Academy, e subiu para o principal. Era um conceito. Esse ano eles vêm para um conceito que, na minha visão, é um conceito muito interessante, que é trabalhar o externo. Então, assim, eles vêm com uma estrutura muito boa, eles trouxeram 2 pessoas que são muito boas em desenvolver talentos, vamos dizer assim. Comissão técnica, né? Turtle e Belze? De comissão técnica, tem analistas muito bons. Então, assim, eles passam para essa parte de, pô, a gente tem talentos aqui para serem trabalhados? Temos talentos para serem trabalhados. Eles fizeram no intervalo da janela um trabalho muito bacana eles fizeram uma clínica lá, né? Montaram 4 times, trouxeram um coach de fora, trabalharam internamente isso, pegaram muita base do que eles queriam construir como desenvolver talentos e estão colocando isso em prática. Você pode colocar isso em prática tendo nomes renomados junto com a molecada ou tendo só a molecada. E aí é onde vem o grande X da questão. Eu trouxe 2 coreanos que são meninos novos também. Porque se você parte para trabalhar com a molecada e tem junto muitas peças mais velhas, esbarra na mesma questão das velhas certezas. O cara quer ganhar, porque ele é meu último ano de carreira, eu tenho mais 2 anos de carreira. O cara quer ganhar. E isso impossibilita muito o desenvolver das peças novas. Todas as vezes que um time desenvolveu todas as peças novas, e no máximo um cara mais velho, que deu certo, tinha 4 peças novas. E aí a gente pode falar, a Red, quando foi campeã lá atrás, ninguém acreditava que seria campeã. Porque vinha subindo lá com o Aegis, que era moleque novo, o Grevitar e o Avenger, 2 moleques novos, o Jojo era moleque novo, ninguém acreditava. A T1, quando foi campeã em 2017, ninguém acreditava. A gente só tinha o Brucer ali que tinha jogado um CBLOL. O resto tudo era molecada nova. Então, quando você vê os projetos, quando você consegue realmente dar espaço para a molecada crescer, projetos que tem a grande maioria, em sua grande maioria, molecada. É difícil, como você mesmo falou. Vai sofrer rage, vai apanhar nos treinos, vai apanhar no fim de semana, mas se você monta por trás disso uma estrutura boa para amparar e amplificar as qualidades e trabalhar as dificuldades, você consegue montar um grande projeto. É por isso que eu gosto muito do projeto da Liberty e, como eu te disse, o Makes fazia parte da nossa projeção aqui de possibilidades. O Drake também, o Piloto também, então o Cavalo também. Então são peças que, se você pegar, vamos montar o top 5 dos talentos que a gente tem para os próximos 10 anos de CBLOL. Esses caras estão. Então, eles estão pedindo passagem. Como trabalhar eles? Deixando eles no Academy, deixando pessoas com velhas ideias, com pensamentos retrógrados, jogando. Eu não acredito nisso. Por isso, eu sou um cara que tira o chapéu para o projeto da Liberty e acho o projeto muito bacana. E, de novo, se eu não tivesse conseguido achar 2 coreanos com sinergia do meu projeto, moleques novos que já jogaram fora da Coreia,
que já tem um inglês, eu iria para 2 moleques novos também. E já disse, provavelmente eu estaria com Giggs aqui, provavelmente eu estaria com um Scary, um Drake, um Dizames, algum desses moleques novos que estão pedindo passagem. O próprio Gato, que você é o pai do Gato, né? Meu filho. O seu pai, né? Na verdade, ele é seu pai. Não, ele começou sendo pai, mas terminou sendo filho. Fiz o teste tudo de DNA. Então a gente tem sim nomes a serem trabalhados. A grande verdade é que quando você pega e fala, fulano jogou, vou usar o exemplo do Gato, subiu para Cade e depois voltou para o time, voltou para a base, está jogando lá de Academy. Esse cara não tem futuro. Não é assim que funciona. Acho assim, o cara tem talento, ele precisa ser trabalhado. Ali não deu certo? Existem N motivos. Hoje a gente falou do nosso time que não deu certo no Split 2. A gente falou do Zay, que deu muito certo e foi vendido porque o coach achava que naquele momento ele não estava pronto. Então, assim, continua sendo um talento, continua sendo bom, mas tem outros N motivos para o cara não funcionar. Então, a gente tem bons nomes, a gente tem no Brasil boas peças a serem trabalhadas. O que a gente está tendo muita dificuldade, e eu vou sempre bater nisso, é pensamentos retrógrados, dificuldade de como trabalhar essa molecada e sempre esbarrando na crítica pesada, quando, na verdade, a gente precisa entender que existe um tempo de maturação, existe um trabalho para ser feito e que no Brasil é cada vez mais difícil por a gente ser uma região isolada. Se a gente tivesse a molecada que a gente tem no Brasil hoje, vamos falar assim, em qualquer ponto da Europa, tem vários moleques aqui no Brasil que estariam jogando os campeonatos de segunda divisão ali da Europa ou até mesmo jogando leque. O próprio Netuno, o Stardust cansou de falar que o Netuno, que seria colocado no banco e talvez não jogaria o CBLOL passado, tem vaga na LEC. Palavras do Stardust. Ele vê no Netuno qualidades melhores do que jogadores que estão jogando na própria LEC. Então, assim, e o cara estava sendo jogado de lado aqui dentro do Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar essa molecada nova e principalmente ao analisar esses novos projetos. Precisa se entender o que está sendo feito ao redor. E eu gosto muito do projeto da Liberty, porque o que eles estão construindo para se fazer ao redor é muito interessante. É um trabalho de alta performance com atletas. Eles pegaram uma molecada talentosa para fazer um trabalho de alta performance. Um trabalho que até mesmo times grandes de futebol brasileiro não fazem com atletas. Então eu tiro o chapéu para o que eles estão fazendo lá e torço muito para que seja um projeto bem sucedido. Perfeito. Ó, o que acontece, para resumir e concluirmos essa parte, eu super concordo com muitas das coisas do que você disse, com exceção da parada da Liberty, tá ligado? Eu acho que quando você pega 4 jogadores do Academy e colocam juntos todos esses em um só time e pra disputar a Série A, a Elite, aí eu não acho que isso seja trabalhar o elenco, tá ligado? Tipo assim, trabalhar talento novo. Eu acho que isso eu vejo como loucura, tá ligado? Eu também torço para que isso dê certo, a parada da Liberty, porque, porra, você vê um Makes dando certo, um Drake Hero dando certo, um piloto dando certo, um Micão voltando a dar certo, do caralho. Porra, insano, tá ligado? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas para mim, como eu falei, eu acho que a Liberty hoje é o top 10, né, do CBLOL, com todas as notícias aí de times e tudo mais. E eu não gosto quando junta 4 jogadores do Academy e coloca todos eles juntos em um só time. A probabilidade... Isso foi praticamente a mesma coisa que a Liberty do split passado, né? Só que com alguns jogadores ali não sendo verdadeiramente Academy e tendo um nível maior. Mas jogadores com um nível mais distante, tá ligado? Deixa eu fazer uma pergunta então, Minerva. Fala. Qual é a diferença de um novo talento para um jogador consolidado? Na sua concepção, como ex-jogador, como analista do cenário, como streamer. Qual que é a principal diferença entre um novo talento e um jogador pronto? Pô, mano, eu acho que muitas coisas, tá ligado? Como tipo, acho que literalmente tudo, mas eu vou botar aqui alguns tópicos. Por exemplo, o player que ele é já renomado, ele vai ter uma visão melhor de lidar com as coisas dentro do time. Ele vai ter experiência com macro, ele vai ter experiência profissional, tá ligado? O player que ele é novo, acho que ele vai até um parquinho e brinca de gangorra. Ele come terra, tá ligado?
Então ele não vai saber lidar com as coisas, tanto profissional quanto pessoal dele num geral, bota fé. É tipo experiência de tudo. Então, por exemplo, uma coisa positiva que eu acho desse time da Liberty foi adicionar o Micão. Porque o Micão é um cara muito experiente, ele entende sobre macro, ele entende sobre jogo, ele sabe sobre matchup, ele sabe sobre postura profissional e ele vai conseguir passar isso para os demais 4 jogadores, tá ligado? Eu sinto que ele ali é um sacrifício dentro dessa line, tá ligado? É uma oferenda que colocaram ele dentro ali para acabar passando uma experiência maior e melhor até mesmo para a comissão técnica. Tá ligado? Essa é a diff de um player que ele é mais renomado, entendeu? Então, assim, você falou vários pontos e todos eles vão para o ponto que eu queria chegar, que é a experiência. Todos eles batem na experiência. Sim. E na minha visão, a experiência só se conquista de um jeito, jogando. Aí como é que você quer que uma molecada desenvolva se eles não têm espaço para jogar? Aí quando você sobe 2 moleques que são talentosos, e ele tem lá 3 caras velhos para trabalhar com ele, e esses caras bloqueiam o desenvolvimento do cara porque quer que o cara jogue só com o que ele joga bem, que ele faz só o que ele faz bem e mascara essa falta de experiência, você não desenvolve um talento. Então, por isso que isso é uma visão minha. Eu posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas é uma visão minha como gestor. Você só desenvolve a molecada se ele tiver espaço para desenvolver. E eu acho que o grande problema do nosso cenário é que está subindo, sim, os moleques talentosos, mas não está se dando o espaço e o tempo necessário para eles desenvolverem. Por isso que eu gosto de projetos onde você dá o espaço de desenvolvimento para os moleques, colocando todos eles juntos, com a mesma mentalidade, com o mesmo patamar e trabalha tudo junto para crescer. Tem um Micão ali para passar uma experiência? Gosto muito. De novo, é uma role onde a gente só tem só tem 3 jogadores que estão extremamente consolidados. Quando você traz um Micão, é um cara que já foi extremamente consolidado e apesar de todos criticarem muito nesse momento por estar vamos dizer assim, numa má fase, ele estava numa fase onde ele só não encaixou no time que ele estava. Eu acho que ele é muito bom e ele vai conseguir desempenhar o que ele precisa desempenhar. Se ele vai conseguir ajudar essa molecada a desenvolver, aí é o que tem que ser trabalhado na cabeça dele. Ele sabe que ele é essa peça? Eu acredito que sim, pelo que eu conheço do projeto da Liberty, e ele vai ser essa peça que vai trazer essa experiência e que vai entender que os moleques que estão do lado dele só precisam de experiência. Ele vai tentar dar toda a experiência possível e não vai tentar trabalhar ali mascarando as falhas dos moleques ao invés de trabalhar a falha dos moleques. Então, esse é o grande problema que eu vejo no cenário hoje, que é o que eu falo de velhas verdades. É isso, é que estão sempre 3, 4 peças boicotando o moleque em vez de ajudar o moleque a desenvolver. Então, Cacavel, olha só, eu vou te dar como exemplos dentro disso, porque quando a conversa ela foi para um ponto em que eu sou contra os talentos eles serem desenvolvidos. Não, pelo contrário. Eu acredito e confio que a nossa região tenha, sim, muitos talentos a serem explorados. A minha crítica é a forma que a gente explora e desenvolve esses talentos. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Wikipedia da Liberty, beleza? A Liberty Split passado, eles fizeram a line... Só para fazer uma aspas, não é eu contra você, tá, Minerva? Não é o meu pensamento contra o seu. Eu estou apenas colocando... Você me perguntou do projeto e eu estou apenas colocando a minha visão, assim... De novo, eu não sou o dono da razão, eu não acho que... Não, perfeito. Mas na hora de tomar uma decisão, você tem que seguir por um rumo. E eu acho que esse é o rumo que vai fazer o CBLOL mudar de patamar ao longo do tempo. Ó, calma, eu tô aqui para te ajudar nesse rumo, Cacavel. Pega, por exemplo, a Liberty aqui nos últimos 2 splits. Um time de desenvolver talento também. Legal, do caralho. Olha só, contrataram Chiari, o Aces, o Piloto, Julieira, Cavalo. Legal. E uma comissão técnica de Alox e Aerion. Beleza. Terminaram top 10. Tipo assim, um time ele vai ficar. Não é nem a crítica terminando top 10. A crítica é a forma que foi, tá ligado? Desenvolvemos eles. Aí ficou próximo split. Chiari, SKB, né? Aces, Drake Hero, Avenger e Piloto. Isso daqui foi porque eles mesclaram ali. Mas a line foi Chiari, novamente, Aces, Avenger, Julieira e Woz. E terminaram top 9. Só que a crítica é,
esses talentos, eles foram desenvolvidos? O que eu gosto? A minha crítica aqui é a forma em que você desenvolve. Porque quando você bota 4 jogadores novos dentro de um time, eles não vão ser desenvolvidos necessariamente, porque eles vão só apanhar. Beleza, ele pode dali partir para uma coisa muito positiva dentro da carreira dele? Pode. Ou ele pode ficar extremamente queimado e acabar a carreira dele ali. Em contrapartida, eu quero usar aqui como argumento times que deram muito certo usando talentos que são natos e novos. Por exemplo, o Brence, dentro dessa Loud. Ele entrou, ele estava lá no Academy, apanhando, subiu para o CBLOL, emplacou a carreira. Pro Delta dentro da PEN. Ele estava lá apanhando, acho que ele apanhou no Academy algumas outras vezes, emplacou a carreira, saiu da PEN, está no Macade. Percebe? Então, o ponto... Netuno, tá ligado? A mesma coisa, o chat está usando aqui como exemplo. Ele entrou na luz que tinha... Ele estava em baixa, ele entrou nessa luz que tinha o Ranger, tinha 2 coreanos alto nível e se desenvolveu. Zai, a mesma coisa. Exemplo de vocês, Lois. Ele estava em um time com grandíssimos nomes, com pessoas renomadas, tá ligado? E se desenvolveu. Então, o ponto não é necessariamente fazer um time de... Não, trazer jogadores novos. Eu sou a favor disso. Eu não quero ver aqueles jogadores velhos ali, que vemos todo o split, terminando em 7º, terminando em 8º, e sendo praticamente a mesma coisa, empurrando a carreira com a barriga. Porque tem muitos desses. O meu ponto só é a forma em que você coloca esses talentos, esses desenvolvimentos dentro do planejamento. Por exemplo... O que a lineup da Liberty de Makes, Drake Hero, Piloto, Micão e Cavalo vai aprender dentro do campeonato contra uma Red, contra uma PEN, contra uma Cade, contra uma Loud. Eles vão apanhar contra uma Kabum com jogos completamente unilaterais. Tipo assim, você entende, por exemplo, que para os times bons nem compensa ter treino contra essa Liberty. Você entende isso, né? Até a Liberty performar bem no CBLOL, não vai existir treino para eles. Por causa da lineup. Ou seja, essa Liberty, ela vai ter treino contra o Academy, possivelmente. Tá ligado? Por causa do elenco. Né? E um dos melhores treinos que a gente tinha no split passado era contra a Liberty, no começo do ano. Então, assim... E você falou assim, mas o Brence, vamos lá, o Brence foi desenvolvido num time onde tinha 4 cabeças. O Pro Delta, mesma coisa. Mas, de novo, são pouquíssimos spots para muita gente. Spots? Então, assim, você falou, não entendi. São pouquíssimos spots, vamos falar assim, são pouquíssimas vagas para muitos talentos. Então, se você pegar, eu entendo o seu ponto de vista, e estou aqui defendendo um projeto que não é nem meu, que é o da Liberty, e você acabou de mostrar aí os nomes. 3 deles com certeza estão no próximo CBLOL e talvez 4. E são moleques que foram desenvolvidos, que saíram do Academy e agora de vez estão no CBLOL. Então, assim, alguém tem que ajudar essa molecada a subir. Foi um projeto que ficou top 10. De novo, o resultado em si, para mim, quando você fala em trabalhar a juventude, ele não é o mais importante. O mais importante é como você vai trabalhar. Como você vai fazer esse jogador. É claro que o Brence pegou ali como ADC, subiu para um time da Loud, onde era um time extremamente encaixado. E você sabendo do jogo, o ADC, que é o ADC. Se ele subir, ele não precisa nem trocar uma palavra, se ele tiver um suporte que cala. Ele só vai bater. Então é muito mais fácil para ele absorver, para ele desenvolver e ele ser bom. E o Brence é muito bom. E se consolidou? Sim. Pro Delta se consolidou? Se consolidou, sim. Mas, ao meu ver, o Chiari se consolidou. O Chiari é uma realidade do top hoje. O piloto subiu, desceu, mas tá lá no primeiro. O Cavalo é uma realidade de suporte hoje. Então, assim, vários jogadores estão prontos. Não ganhou? Não ganhou. Mas todo mundo falou, a Liberty vai tomar espanto para todo mundo no CBLOL. Não foi assim. A Liberty deu trabalho para vários times. Nós mesmos, com aquele time que ganhou de todo mundo no começo do primeiro split, perdeu só para a Red, nós tivemos um jogo extremamente difícil contra a Liberty. Então, assim, a gente só lembra do resultado. Mas, Cacavel, então, olha só. Eu comentei que eles terminaram top 10 e top 9, a Liberty, nesse último ano de 2023. Mas pega, por exemplo, os jogadores, tá? O Aces, ele jogou, ele não tem time.
Julieira, ele jogou, eu não estou vendo ele cotado. Cavalo, Piloto, eles estão indo pro time que é a Liberty, na verdade, e o Chiari está sendo cotado no Fluxo, que também tá fazendo um planejamento onde eu não gosto. Então, assim, eu super concordo, o Chiari é um puta jogador, eu gosto dele quando você não pode contar ali com jogadores como Robô, Weiser, os top laner, FNB, o Chiari é uma otimíssima opção. Mas entenda, que na minha opinião, eu não consigo enxergar aonde eles foram desenvolvidos dentro dessa Liberty. Porque, como eu falei, o Aces performou muito bem, na minha opinião, e ele está ficando sem time, entendeu? Então, eles irem para o CBLOL e eles performarem lá, não é uma garantia de desenvolvimento mediante o planejamento. Caso tenha sido de 4 jogadores, 5 de jogadores Academy, é difícil você desenvolver até mesmo para o treinador. Então, por exemplo, pega a Liberty, eu assisti todos os jogos do CBLOL, porque eu fiz eles. Os mesmos erros que a Liberty cometia do primeiro jogo do CBLOL foram os mesmos até terminar. E te digo mais, eles não só não melhoraram, na minha opinião, como eles pioraram. O erro deles no começo do split era que eles saíam com muita vantagem e depois eles entregavam o jogo. Percebe? Quando eles terminaram o campeonato, eles terminaram totalmente churrascados, porque essa é a realidade de um time que faz o planejamento de 4 jogadores do Academy, 5, 3, por aí. A sua base, ela precisa ser sólida com jogadores que eles vão te dar segurança. Quando você tem eles, é que você vai para sua desenvolvimento, entendeu? Então, por exemplo, você tem ali, vamos supor, exatamente como vocês falaram, tá ligado? É porque eu sinto que nós estamos dando volta já na discussão. Pega a própria Lois, como eu falei, vocês colocaram um Envy Mid e 2 coreanos Jungle e suporte. Você pode se dar o luxo de pôr o AD Carry e o top laner como desenvolvimento, jogadores do Academy. Só que antes disso, não tem como, tá ligado? Porque o seu time, que ele é nível Academy, ele vai para o CBLOL, ele vai apanhar, tá ligado? Quando o Turtle, como treinador, ele conseguir sanar um erro dessa equipe, vai ter um outro. Porque até essa equipe acompanhar o nível da competição, vai ser colossal, tá ligado? Vai demorar muito. Quando ele resolver um, vai ter um outro. Porque os outros times, eles não ficam estagnados. Então, por exemplo, quando eles resolverem um erro de macro dele, a Loud ela vai estar, tipo, resolvendo o erro deles, tipo, mínimo e muitos anos-luz à frente desse time. E como eu falei, perceba, eu não sou contra os jogadores. Só que quando você monta uma line assim, e infelizmente dentro da minha carreira como pro, eu já estive nessas lines assim, os times, eles não treinam contra você. Os times bons. Então, por exemplo, os times bons do CBLOL hoje, Loud, Kabum, PEN, Red, Fúria, Lois, não vão dar treinos para a Liberty e o Fluxo, que tem um nível mais embaixo. Então, a realidade deles vai ser ter treino contra o Academy, possivelmente, tá ligado? Até porque, para a competição, é até melhor para Kabum, para Loud, etc., que já tenha um top 8, top 9, top 10 já sólido ali, e eles ficam tendo treino entre eles, para eles acabarem se desenvolvendo cada vez mais. Porque o treino contra esses times, ele não vai ser produtivo. Imagina, pega a line da Loud, Robô, Croc, Team, Root e agora Redbert. Tendo treino contra Make, Drake, Hero, Piloto, Micão e Cavalo. Os 3 jogos desse bloco de treino acaba mais rápido que um X-Vídeos meu, tá ligado? Esse que é o foda. Tipo, no papel, legal, bacana, bota aí 5 jogadores Academy e desenvolve ele. Aí esses 5 jogam contra uma Red, o Aegis pega a Nidalee Jungle, destrói os caras, acabou o jogo. Aí esse time, ele vai tiltar infinito, porque, mano, realidade deles vai ser o quê? Apanhar. Uma hora, você fica maluco, você fica churrascado, tá ligado? E daí, quando você ficar, não só vai ser agravante os seus erros como elenco, mas também o seu erro como ser humano, porque o mental já foi pro caralho. Tá ligado? E, tipo, novamente, isso é o que eu acho que deve acontecer, tá ligado? Isso não é certeza. Não é certeza, percebe? Vai que a Liberty engata aí, eles evoluem muito e calam a minha boca. Espero eu que eu esteja errado, porque o cenário ganha.
Mas eu acho que as pessoas devem achar que ia acontecer tudo isso que eu comentei agora é a maior probabilidade, tá ligado? E é triste isso. De novo, eu respeito o seu ponto de vista e o que eu gosto de falar, e falei desde o começo até agora. Você está aqui para opinar, é a sua opinião. Então, todo respeito. Você pediu a minha, eu dei e elas se divergem. Normal. Sim. Você não vai mudar a minha cabeça e eu não vou mudar a sua. Depois eu só te peço, e aí, na hora que você tiver só você e a companhia do seu chat aqui, para tentar fazer um trabalho. Tenta pensar na sua cabeça como montar um projeto que vai ser positivo com os nomes que tem no cenário. Então, assim, eu acho muito assertivo o movimento que a Liberty fez e tiro o chapéu com o que eles estão montando por trás do projeto. Por trás do projeto. Eu acho que eles estão montando um centro de desenvolvimento de talentos de alta performance que deveria ser copiado por várias das outras grandes organizações, porque, de novo, o dinheiro não compra tudo. O que a Liberty está fazendo é um projeto para que, daqui 5, 6 anos, ser uma referência dentro do cenário de LoL, dentro do Brasil. E eu acredito que eles estão no caminho certo. É a mesma coisa que a gente está pensando aqui como LoS, é a mesma coisa que eu vejo várias outras equipes pensando. E, de novo, dinheiro não faz campeão. Teve um time aí que gastou mais que todos os outros times no último ano e não passou nem perto. Então, assim... Farpas Luz. Desculpa. Eu falei Farpas Luz, desculpa. Mas é claramente o fluxo, né? Não, pode falar. Não estou falando de ninguém. Nós mesmos gastamos bastante dinheiro e ficamos em 8º no último split. Então, assim, dinheiro não faz título. Tá? Não faz. Concordo. O que faz título é filosofia, é trabalho duro, é o dia a dia, tá todo mundo numa sinergia, buscando um caminho, e só um vai ser campeão. Então você tem que tirar outros proveitos se você não for campeão. E eu acho que os outros projetos são bacanas por causa disso. Acho que esse assunto Liberty era esse o meu ponto. Por isso que você me perguntou, para eu tentar te convencer que o projeto era bom, e eu vi que eu não vou conseguir te convencer. Mas difícil, eu continuo difícil. Um projeto bacana. Tá bom. Cacavel, eu tô bem da conversa. Você tem mais algum ponto a adicionar? A luz de 2024 ou algum outro ponto? Acho que nosso churrasco está apostado. Está. A gente vem para brigar. Nós vamos tentar. Acho que durante a nossa conversa aí surgiu um novo anúncio nosso aí. Depois, quem está aí no chat quiser lá dar uma acompanhada no anúncio novo que a gente soltou. Reajo agora. Ao vivo. Ao vivo, eu não vi ainda também. Se quiser reagir. E assim, eu acho que você não pode, né? Reagir. Às vezes é um patrocinador que conflita com vocês, às vezes não é. Não, gente, reage sempre. Como assim? Não, que isso? Então, assim, agradeço o espaço. De novo, falei isso pro Nikoloff algumas vezes já. A gente está sempre aberto a bater papo. Acho que faz bem pro cenário. Eu acho que o que não faz bem... Eu brinco muito, eu não importo com as críticas, eu não importo com o tom pesado às vezes. Acho que faz parte, o trabalho de vocês, mas nós estamos aqui para abrir um diálogo. Eu acho que todo mundo quer o mesmo, todo mundo quer que o cenário se desenvolva, todo mundo quer que o LoL brasileiro cresça, e nós estamos dando o nosso melhor aqui. Se é o suficiente, se não é o suficiente, a gente só vai saber ao longo do tempo. E, de novo, só um toma decisão. Ideias tem várias, mas você tem que tomar a decisão de o que fazer, de qual caminho seguir. E nós estamos com o nosso projeto, que é o que a gente acredita desde 2015, quando eu montei a organização da Team One lá, que é dar espaço para os moleques, que é trabalhar essa nova base, que é fazer o melhor para eles. Estamos indo com um time agora para a Coreia, vamos ficar no espaço da Sandbox lá, vamos ter apoio da comissão técnica da Sandbox com a gente está trocando experiências, vamos fazer o mesmo com eles, com o Rainbow Six na nossa estrutura no Brasil. Então eu acho que é esse o grande ponto. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, se a gente tiver espaço para ajudar outras regiões a melhorar no que a gente é bom, a gente vai dar esse espaço para que a gente consiga lá ter o mesmo espaço. Então, queria agradecer eles aqui já de antemão, que abriram esse espaço para a gente de poder tentar esse crescimento. Vai ser o suficiente? Eu não sei, mas a gente tem que tentar algo. Então, a gente está tentando, a gente vai para um bootcamp agora, certamente entre os splits a gente também vai para o bootcamp e a gente quer desenvolver essa base. A gente quer trazer o nosso projeto Academy para dentro do nosso escritório para trabalhar junto com a comissão técnica e não ter uma comissão técnica diferente, para que
a gente faz. E aí são dificuldades que a gente tem quando eu falo de trazer mentalidades velhas para um projeto novo. É poder ter o time todo no escritório às 9 da manhã e passar a parte da manhã inteira treinando entre o time principal e o time academy. Aí você consegue, Foda. você consegue levantar quais os pontos a ser trabalhado nas duas equipes. Aí você trabalha a parte de tarde trabalhando os pontos fortes e aí de manhã de novo trabalhando os pontos fracos do outro dia. Então eu acho que o que vence é o trabalho, o que faz a diferença é o trabalho. E o trabalho duro você consegue de uma forma mais fácil com molecada nova. Então é nisso que a gente está apostando. A gente vai seguir por esse caminho, vai tentar trazer um expertise de fora, não só com os coreanos da comissão e do time, mas também com comissões de outra equipe, como é o caso da Sandbox. E no meio do ano vamos tentar outra equipe, para a gente ter também visões diferentes, entender como cada um pensa o LoL dessas equipes que estão à nossa frente. E como eu disse, eles vão sempre estar na nossa frente, sendo que eles trabalham muito mais, eles jogam muito mais. E nós aqui que estamos atrás temos que achar um jeito de correr atrás. Se eles estão andando de Ferrari, a gente vai ter que dar um jeito de andar de avião para correr atrás deles. Se é indo lá e buscando esse conhecimento, nós vamos ter que ir. Então é isso que nós estamos trabalhando. Não sei como vai ser, não sei qual vai ser o resultado disso. A única certeza que eu tenho é que a gente vai trabalhar muito e a gente vai suar muito, como a gente sempre fez ao longo dos anos de T1 e agora de Los Grandes também. Boa, Cacavel. Adorei o nosso papo, essa transparência. Mano, puta, é do caralho, tá ligado? Mesmo a gente discordando em algumas opiniões aqui, outras ali, né? Acho que principalmente sobre a Liberty foi o ponto que mais divergimos, mas eu acho que sobre Los Grandes, vocês estão melhor nesse ano de 2024 do que estiveram de 2023. Gosto pra caralho do planejamento de vocês, ainda mais agora com esse papo de bootcamp e tudo mais. Aí que eu boto ainda mais a minha ficha, tá ligado? Isso é uma coisa que eu comentei, acho que na semana passada, retrasada, que eu não sei por que os times, né, organizações, eles não investem mais em bootcamp, porque tanto o jogador como a org ganha, tá ligado? Enfim, é uma coisa insana do caralho. E você fez isso. God do God. Muitíssimo. São metas, né? Porque você vai para um bootcamp igual agora a gente vai. Tava conversando com a Riot para levantar as contas. A gente tá indo para lá, vamos jogar bastante, e dia 6, um dia depois que a gente volta, muda o patch. Então, assim, basicamente, é ir para lá tentar absorver conhecimento. Porque em jogabilidade por si só, não é algo que vai ser extremamente positivo, tirando ali as filas ranqueadas. Na Europa, quando a gente foi no meio do ano, foi a mesma coisa. A gente antecipou a volta por causa da mudança do patch. Agora a mesma coisa. A ideia era ficar até véspera do campeonato, 17, 18 de janeiro. A gente vai voltar dia 5 do mês que vem, para que a gente pegue todo o início do patch aqui e possa trabalhar. Porque lá a gente não vai conseguir trabalhar, não vai ter tempo hábil para trabalhar o patch novo. Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de bootcamp hoje. A nossa distância e como fazer ele ser proveitoso. Então, a gente vai, como a gente já fez ano passado, um no começo do ano passado e um no meio do ano passado, a gente vai de novo no final do ano agora com vários aprendizados do que a gente fez, do que deu certo e do que deu errado no ano passado. E vamos tentar acertar mais do que errar dessa vez. Vai ter coisas erradas? Vai. No próximo a gente aperfeiçoa mais ainda. Então, essa é a ideia que a gente tem ao longo dos anos aí, para buscar esse conhecimento e buscar esse crescimento que estar numa região isolada nos dificulta. Falou muito bem, Cacavel. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Que a gente tenha mais conversas, eventualmente, para alinharmos ainda mais nossas ideias. E é isso, meu querido. E fica como dica aí para o Bootcamp, deixa claro para o tradutor que ele só precisa traduzir aquilo que os jogadores têm interesse, tá? Trash talk, etc. Não é necessária a tradução. Esse é o ponto principal desse Bootcamp. Eu discordo completamente disso, porque eu acho que problemas têm que ser resolvidos olhando um no olho do outro. Se você está falando mal, principalmente com os estrangeiros. Porque quando você começa a falar coisas paralelas e que o cara não entende, passe a ter um momento que tudo que você falar pode não estar relacionado a ele, mas ele vai estar achando que você está falando dele. Não, isso é 100% certo, tá? Foi só uma piadinha mesmo que eu fiz, mas aí a Farpas é para o Ranger. Eu tô fora. Não, mas isso aí eu já falei abertamente disso de live. Isso é questão de raciocínio e como cada um enxerga a formatação de uma equipe.
Mas, de novo, Minerva, obrigado pelo espaço. Acho que a gente ainda não tinha falado tanto pessoalmente, né? Nem Primeira vez. por ligação. Então, assim, de novo, agradeço o espaço. Acho que é muito bacana que você possa fazer isso com mais pessoas dentro do cenário, porque eu acho que é muito interessante para o cenário. A gente tem muitas pessoas muito boas por trás das cortinas, que têm muitas ideias muito boas e que é interessante trazer esse conhecimento para o público. Então, obrigado pelo espaço, que você continue fazendo esse trabalho aí. Continuaremos com as nossas farpas diárias durante o campeonato, que eu acho que faz parte. Vocês têm uma visão, as organizações têm outra, atletas têm outras, e tudo isso é normal, mas eu acho que todo mundo quer o mesmo, voltando, sendo repetitivo, que é a melhoria do cenário, que é o bem do cenário, e acho que quanto mais próximo tiver, todos nós estivermos dos outros, vai ser positivo para o cenário. Então, brigadão. Fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento da Luz, e para a torcida aí, esperem que a gente vai vir com bastante sangue no olho e vamos nessa. Um grande abraço. Cacavel. Um beijo, meu querido. Abraço. Até uma próxima. E obrigado aí pelo tempo novamente, hein? Valeu. Que é isso. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Até mais. Cara, eu nem sei o que falar. Tipo assim, a primeira coisa é, mesmo a gente divergindo ali ideias, né, indo contrário para caminhos contrários, achei do caralho o cara como CEO, representando a org, vindo aqui, conversando, colocando a cara a tapa, falando as verdadeiras ideias dele. Mesmo a gente divergindo, ele vir aqui falar as ideias dele, as verdadeiras ideias dele, insano, do caralho, do caralho. Mano, teve umas 2 vezes que ele falou uma parada de tipo... Então, eu entendo a sua ideia... Eu ia rir muito se ele terminasse. Mas é uma ideia burra. Ele não falou isso, mas eu queria que ele fizesse, tá ligado? Eu queria que ele fizesse. Novamente, eu acho que são maneiras diferentes de olhar as coisas, né? Eu acho que principalmente ali sobre a Liberty... Tipo assim, eu não quero que vocês achem que eu tenha alguma coisa a ver com a Liberty, tá ligado? Acabou tendo toda essa discussão hoje e eu tava num clima legal e gostoso com a Liberty, que eu tinha comentado sobre o anúncio deles, que foi um dos melhores, e nesse mesmo dia eu falei o que eu penso sobre a Liberty. Ai, Liberty, me desculpa, eu não queria falar o que eu pensava sobre vocês. Ai, meu Deus... E não dá, guys. Mas assim, é aquela coisa, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém. E não foi um erro eu ter falado a minha opinião, tá ligado? É que verdadeiramente é o que eu acho, guys. Tipo assim, eu entendo um planejamento de talentos novos, de jogadores novos, desenvolver. Só não gosto muito quando você... bota 4, 5, a maior parte do seu elenco de jogadores do Academy, tá ligado? Eu gosto que a base seja uma base de nível alto. Bota fé? O que eu comentei sobre times e treino é muito verdade. Quando eu tava lá na Rensga e o time tava mal, vocês acham que os nossos treinos era contra quem? Era contra PEN? Era contra a Loud? Acho que a Loud ela não existia nessa época. Existia? Existia já, né? Não me lembro. Mas os nossos treinos não eram treinos contra equipes boas. Eram treinos contra equipes tão ruins quanto a gente. Então, assim, numa competição, o bom treina contra o bom e eles vão... ficando cada vez melhores, o ruim treina contra o ruim e o muito ruim treina contra o muito ruim. Então a probabilidade numa competição é o muito ruim morrer muito ruim, o médio ir para o bom ir para o muito bom e por aí vai, tá ligado? Mas tá bom.